O último balanço do Ministério da Saúde mostra que nós já temos no país 2.419.091 casos confirmados de coronavírus. Já são mais, infelizmente, de 87 mil mortes. Nas últimas 24 horas foram registrados 555 novos óbitos da doença. E para a gente entender melhor como que a gente chegou até esses números e o que o futuro nos guarda, a gente vai conversar agora com a doutora em microbiologia pela USP e também presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora Natália, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora, deixa eu te apresentar aqui, ó. Na nossa bancada do Morning, além de mim, meu nome é Paulo Matias, tem o Joel Pinheiro, a Paula Carvalho, o Adrilho Jorge e o Vinícius Moura. Essas pessoas fazem parte do Morning, mas também faz parte do Morning a nossa audiência, doutor. E nós abrimos hoje no programa uma hashtag específica chamada Perguntas sobre Covid, exatamente para endereçarmos essas perguntas à senhora. E eu gostaria que a nossa audiência, a Paulinha vai ler, fizesse a primeira pergunta. Vai lá, Paula. Eu vou trazer aqui o questionamento da Anne Manrique. Ela diz o seguinte, ó. Ao contrário do que se imagina, a ciência é relativa e carregada de erros, desde a utilização incorreta de ferramentas estatísticas até a vaidade de pesquisadores que supervalorizam seus resultados. Antes de questionar a Covid, devemos questionar a ciência. Queria saber o que é que a Natália pensa sobre isso. Concordo, questionar é sempre bom, uma atitude cética é uma atitude científica. Bons cientistas são aqueles que questionam o tempo todo, inclusive questionam os seus próprios resultados, por isso submetem sempre esses resultados para avaliação dos pares. Então, eu concordo com a afirmação, eu não entendo só a questão de antes de questionar a Covid. Ninguém está questionando a Covid é um fato, é uma doença, uma virose que a gente tem que lidar, não tem muito o que questionar se ela existe ou não, ela simplesmente existe. E questionar a ciência, questionar os resultados, questionar os trabalhos é justamente o que bons cientistas fazem. Com certeza, como em toda profissão, tem bons e maus profissionais. Então, no geral, acho que concordo com a afirmação. Perfeito. Doutora Natália pergunta agora do Vinícius Moura, mais conhecido como Vini. Oi, doutora, bom dia. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Eu queria pegar ainda carona na pergunta da nossa ouvinte, da nossa audiência, porque tem uma crítica que se faz muito sobre a ciência, principalmente relacionados aí ao Covid-19, de que a ciência foi muito alarmista com relação ao coronavírus e que influenciou muito na economia, as empresas fecharem, os países praticamente paralisarem todas as suas atividades. Como é que a senhora e a ciência também recebem essa crítica de terem sido alarmistas ou foram, na verdade, realistas? Alarmistas são pessoas, não a ciência. E cientistas vão falar de acordo também com as suas posições pessoais. A ciência não faz alarde, a ciência traz fatos. Os fatos que a ciência trouxe são esses que a gente está lidando. São mais de 2 milhões de casos no Brasil, 80 mil mortes. Não é algo desprezível. O que está abalando a economia, a sociedade, não é o alarmismo. O que está abalando a economia e a sociedade é o vírus, é uma pandemia. Seria absurdo esperar que uma pandemia dessa magnitude não pudesse ter efeitos sociais e econômicos. Nós estamos lidando com esses efeitos por causa do vírus, não por causa do alarde, não por causa de como os cientistas se comunicam. Cientistas nunca foram treinados para se comunicar de forma efetiva, e então eu acho que estão sempre sujeitos à interpretação do público pela maneira como se colocam. De uma maneira geral, eu acho que os cientistas têm se colocado muito bem nessa pandemia, de forma muito ponderada, e estabelecendo quais são os fatos. Os fatos são esses: nós temos uma pandemia de um vírus respiratório muito contagioso, que pode ser grave numa pequena parcela da população, e para proteger essa parcela da população, nós precisamos ter mudanças de comportamento que vão conseguir diminuir
os riscos desse vírus. Impacto econômico e social nós vamos ter de qualquer jeito. E se a gente não conseguir a colaboração da sociedade para realmente entrar numa quarentena efetiva com todas as medidas de prevenção, a gente vai demorar muito mais tempo para sair dessa quarentena, o impacto econômico e social vai ser muito maior. Perfeito. Joel. Bom, doutora, bom dia. Algumas das suas falas, pelo menos, têm sido bastante repercutidas acerca ali da droga milagrosa, da cloroquina, que o governo apostou como a solução para a crise da epidemia, né, para a crise do coronavírus, e que ainda, na melhor das hipóteses, ainda está em testes, né, não tem nenhuma prova da sua eficácia. Agora, eu percebo uma coisa. O governo politizou o uso de uma droga numa ação assim, completamente irresponsável e indefensável, sem evidência científica. Em reação a isso, daí eu pergunto, será que não houve também uma reação reativa, uma reação contrária à droga, que também nem sempre se pauta apenas por resultados de estudos, é mais um posicionamento político para ser contra o governo? Como é que você tem analisado o tratamento que a droga, a cloroquina, ou podemos botar aí ivermectina e o que mais tiver no coquetel aí, tem recebido nesse debate entre governo de um lado, imprensa do outro, cientistas do outro? A ciência é muito clara em relação à análise de um medicamento. A cloroquina foi exaustivamente testada, ela já foi testada em células, em animais, em humanos, e hoje nós temos muita clareza de que ela é ineficaz e não é indicada para a Covid-19. Então, ela não está mais em testes, ela já foi testada. Essa é a posição da ciência. Claro que colocar essa posição dentro de uma polarização política é sempre sujeito a interpretações. Então, quando o cientista coloca a posição, olha, esse medicamento foi testado e foi considerado pelos padrões científicos ineficaz, as pessoas vão atribuir isso a ideologias políticas. A ciência não tem ideologia política. Cientistas podem ter? Podem, mas os fatos estão ali, os artigos científicos estão ali publicados, os artigos jornalísticos que demonstram esses artigos científicos numa linguagem mais acessível, mais popular, estão corretos. Não vejo ideologia política em quem esteja no momento defendendo a ciência e demonstrando simplesmente o que os trabalhos científicos falaram, que infelizmente nós não temos medicamento específico ainda para a Covid-19, o que não quer dizer que nós não temos tratamento. As pessoas estão sendo tratadas, nós só não temos um medicamento específico. E dificilmente teremos uma pílula mágica. Então, a ideologia política, ela sempre vai existir. O desafio é o cientista conseguir se comunicar no meio dessa ideologia, trazendo a realidade, trazendo os fatos como eles são. Doutora, a senhora sabe, nós sabemos, que uma verdade científica é feita de várias hipóteses testadas, com longo aprendizado em relação à disseminação da doença, à profilaxia necessária. A crítica que se faz ao que se chama de pseudociência foi ter trancado o mundo inteiro ao mesmo tempo em lockdown, o Brasil inteiro, por exemplo, que é um país continental, sendo que o vírus eventualmente não tinha sequer chegado em 90% das localidades. Isso para citar só o Brasil. Na Argentina, por exemplo, que ficou 3, 4 meses em lockdown, em isolamento social, a gente percebe que o vírus está chegando agora. Assim como em outros estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, Estados do Sul, Mato Grosso do Sul. Ou seja, não houve um assodamento, eu queria que a senhora respondesse objetivamente, assodamento realmente causado por um desespero ou por um medo por causa da Itália, do problema da China, em trancar as pessoas. E aí sim, eu queria que a senhora fizesse uma autocrítica em nome de toda a ciência, que poderia ter poupado o problema econômico que mergulhou, segundo a FAO e o Banco Mundial, 500 bilhão de pessoas na mais extrema pobreza e miséria. 500 milhões de pessoas, em contraste com os 500 mil perdas, que foram perdas terríveis e trágicas. Mas dentre essas 500 milhões de pessoas, provavelmente muito mais outras pessoas vão morrer por uma medida profilática que foi assodada, que não foi racional, que foi estúpida, em certa medida, em trancar o mundo inteiro. A senhora não considera que isso foi um erro em nome de uma pseudociência? Eu acho que é uma posição muito exagerada.
A quarentena, ela nunca foi... Quando você fala lockdown no Brasil inteiro, esse lockdown nunca aconteceu. Quarentena que seja. Né? Que seja um lockdown, mas isso nunca aconteceu. A quarentena nunca aconteceu no Brasil. Ela nunca aconteceu de forma efetiva, nem nas grandes metrópoles. Mas as pessoas ficaram sem trabalho, doutora, da mesma forma. Esse é que é o problema, entendeu? O que deixou as pessoas sem trabalho foi o vírus. Não, foi a quarentena, doutora. A senhora sabe disso, foi o isolamento. Mas tudo bem, vamos lá. Peraí. Vamos lá, doutora, vamos lá. Olha, eu entendo a angústia que a quarentena traz, mas uma quarentena mal feita, ela traz muito mais angústia e ela se prolonga por um tempo, aí sim, desnecessário e que pode trazer mais sofrimento e mais impacto econômico. Uma quarentena bem feita, como foi feita na Coreia do Sul, na Alemanha, na Nova Zelândia, são países que estão reabrindo agora com segurança e que estão retomando a sua economia com segurança. Na Alemanha, todos os bares e restaurantes estão abertos e a ocupação deles já é maior do que no mesmo período de 2019. As economias estão se recuperando, mas por quê? Porque foi feita uma quarentena de verdade. Quando a gente faz, e daí eu concordo com você, se você faz uma quarentena meia boca, uma quarentena pela metade, no país inteiro, sem planejamento, sem uma boa colaboração das pessoas, sem informar devidamente as pessoas, tudo que você está fazendo é perpetuar uma medida que deveria ter sido uma medida de emergência, feita com muito mais efetividade para durar menos tempo e ter mais resultado. Quando a gente faz mal feito, a gente faz 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. A coisa nunca acaba, mas não acaba porque foi mal feita, porque foi mal implementada, porque foi mal comunicada com a população. E não porque era assim mesmo que devia fazer e vai durar para sempre. Se tivesse sido bem feita como foi em outros países, a gente não estaria nessa situação e o impacto econômico seria muito menor. Doutora, só insistindo um ponto. Por exemplo, eu citei a Argentina. A questão que se coloca é a pandemia, o que tudo indica, ela não chega ao mesmo tempo em todos os lugares. Ela chegou de maneira mais intensa em lugares que tinham mais fluxo turístico, São Paulo, Nova York, Paris, etc. Na Argentina, por exemplo, que fez uma quarentena hiper rígida durante 2, 3 meses, tudo indica que o vírus não chegou lá. É esse meu ponto. Então, ela foi feita de maneira assodada, antes do vírus chegar. Essa é a questão. A quarentena foi feita de maneira desesperada, causada por um medo. Então, isso não é uma responsabilidade de um assodamento, de um princípio científico que não estava comprovado. Não caberia ao OMS falar o vírus chega de maneira diferente, com intensidade diferente, em momentos diferentes, em diferentes lugares do mundo. E isso foi feito de maneira global. É isso que eu acho que eu reputo irresponsável, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser feito com monitoramento e com vigilância sanitária. E daí de acordo com as capacidades de cada região e de cada país. No Brasil, isso foi feito de uma forma extremamente desorganizada, bagunçada e mal implementada. Se dava para esperar, se dava para monitorar, isso depende da quantidade, da capacidade de vigilância, de testagem de cada país. Medidas são preventivas, como você falou, no começo da doença, ninguém ainda sabia qual era a capacidade do vírus, ninguém ainda sabia como que as cidades seriam atingidas, em que tempo, em que momento, porque ninguém tem bola de cristal. Então, a medida era preventiva. Pode ser que foi exagerada, pode ser que poderia ter sido feito diferente, assim como diversas outras decisões que a gente toma. Em ciência, a gente toma a melhor decisão possível com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento. Aquela foi a melhor decisão possível para aquele momento. Se estava errada, se poderia ter sido feito diferente, é algo que a gente só vai saber olhando para trás quando a gente tiver mais dados para julgar. Medidas são preventivas e medidas de saúde preventivas previnem mortes desnecessárias. Eu acho que isso justifica aí qualquer tipo de exagero que a gente possa ter feito. Paulinha, nós temos mais perguntas, não sei se você quer fazer uma sua ou da nossa audiência. Eu vou misturar uma minha com uma da audiência. Tem muita gente querendo saber sobre a vacina. Então, qual é a vacina que está mais à frente, e também muita gente com dúvida a respeito, assim, quando tivermos a vacina, quem vai receber primeiro essa vacina? Como vão distribuir essa vacina no mundo? Vai chegar no Brasil? As pessoas estão muito ansiosas e têm muitas dúvidas em relação à vacina.
Ok, então primeiro vamos tirar essa frase "a vacina". Provavelmente serão as vacinas. A gente provavelmente não vai ter uma única vacina, a gente vai ter algumas vacinas aprovadas, provavelmente aí até o final do ano. As primeiras vão estar já em fase avançada de testes, e a gente deve ter resultados preliminares e algumas aprovadas, mas daí até a gente conseguir escalar a produção, produzir, envasar, armazenar e distribuir, isso vai demorar bastante. Então, a gente vai ter vacinas, tem várias que já estão na linha de frente, que já estão na fase 3 de testes, que é a fase mais avançada. Inclusive, como todo mundo sabe, aqui no Brasil tem duas que estão fazendo a fase 3 aqui, a de Oxford e a chinesa da Sinovac. Então, a gente hoje também começou a fase de testes 3 da Moderna nos Estados Unidos, e a Pfizer na Alemanha também está entrando nessa fase. Então, a gente vai ter algumas vacinas, todas são boas candidatas. Até agora, todas essas que estão entrando em fase 3, elas deram bons resultados preliminares nas fases 1 e 2, que são fases onde a gente testa segurança da vacina e alguns marcadores de resposta imune. Então, até agora, todas foram bem, mas agora é que elas vão ser testadas realmente para eficácia, para a gente ver se funciona ou não. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque, em geral, esses testes demoram. Antes do final do ano, é pouco provável que a gente tenha respostas definitivas sobre a eficácia dessas vacinas. E daí, uma vez aprovadas, a gente tem que pensar em toda essa parte de logística, de produção, dos acordos internacionais que vão ser feitos, as empresas que estão envolvidas, se elas vão pedir patente, se não vão. Tudo isso daí são questões muito mais políticas e comerciais do que realmente científicas. A parte científica vai indo bem, as vacinas são promissoras e estão sendo testadas. Agora é esperar o resultado desses testes. Perfeito. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora fez uma crítica em relação à quarentena que foi promovida aqui no Brasil, dizendo que ela foi desorganizada, né? Foi isso que a senhora disse aqui no Morning há pouco. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: a senhora acredita, então, que nós deveríamos ter tido lockdown mesmo efetivo no Brasil ou não? E uma segunda e rápida pergunta complementando essa: a senhora realmente acredita que nós temos uma questão social que permite lockdown no país? Olha, lockdown enforçado mesmo é bastante complicado, mas o que a gente falhou em fazer foi uma quarentena com colaboração da sociedade de pelo menos 70% de adesão, como seria necessário para a gente realmente conseguir diminuir a curva, diminuir o número de casos e de mortes. A gente nunca conseguiu isso, nem em São Paulo, uma época que teve a maior adesão em São Paulo, chegou perto aí de 60 e poucos por cento, 63%, mas nunca chegou em 70% e caiu rapidamente. Então, eu acho que a gente falhou muito na comunicação com a sociedade para conseguir essa colaboração. Justamente por a gente não ter condições sociais de fazer um lockdown efetivo, forçado, a gente precisava da colaboração da maior parte da sociedade para que a parte que precisa sair às ruas pudesse sair com o mínimo de segurança e mesmo assim a gente manter os casos caindo. A minha impressão é que a gente nunca conseguiu se comunicar de maneira efetiva para que as pessoas entendessem o que está acontecendo, tanto que com a recente flexibilização da quarentena, o que a gente está vendo não é uma flexibilização, a gente está vendo um liberou geral, e o que mostra que realmente as pessoas não estão entendendo ainda a gravidade da situação e não estão entendendo que elas são parte da solução, que a maneira como elas colaboram, como elas se comportam, é que é parte da solução desse problema, é algo que nós vamos solucionar juntos como sociedade, e colocar isso de uma forma imposta, eu acho que foi uma falha de comunicação muito grande, a gente acabou não contando com a colaboração das pessoas. Ok, doutora, eu vou pedir para os nossos próximos comentaristas aqui que vão fazer a pergunta serem mais breves e também pedir para a senhora ser um pouco mais breve, porque a gente tem mais ou menos uns 7, 8 minutos ainda de papo, a gente quer aproveitar da melhor maneira possível. Vai lá, Vini. Doutora, eu queria saber um pouquinho mais sobre a condução do governo federal em relação à pandemia. Eu não vou querer que a senhora faça aqui uma análise política, mas o presidente Jair Bolsonaro sempre reclama que ele teve os poderes um pouco ceifados pelo STF porque dividiu ali as responsabilidades
com prefeitos e governadores. Mas do ponto de vista do governo federal e do Ministério da Saúde, o que poderia ter sido feito mesmo com essas limitações e com essa responsabilidade dividida? E o que também, talvez, eles não deveriam ter feito nesse período de pandemia? Poderia ter sido criado um comitê gestor para aconselhar o ministro da Saúde, dado que a gente tivesse um, inclusive, e esse comitê interdisciplinar, formado por epidemiologistas, microbiologistas, médicos sanitaristas, poderia, então, ter realmente colocado diretrizes nacionais de controle da pandemia. Não algo para impor sobre os estados, porque realmente as decisões políticas precisam ser regionais, cada estado vai ter que decidir o que fazer de acordo com a maneira como está sendo afetado, com os seus próprios números, mas poderia ter diretrizes nacionais indicando o que fazer. Um pouco parecido com o que tem no estado de São Paulo, onde as cidades do estado de São Paulo são classificadas de acordo com a cor e o governo do estado dá as diretrizes de como os prefeitos devem atuar, mas respeitando a autonomia dos prefeitos. Então, faltou diretriz clara do governo federal e, infelizmente, sobrou uma negação da ciência que atrapalhou muito porque confunde a população. Adrilles Jorge, curto, hein, Adrilles Jorge? Doutora, 85% das pessoas em Nova York que fez um isolamento mais radical foram infectadas dentro de casa. Na Suécia, que não fez isolamento social, 70% das pessoas foram infectadas dentro de casa, em asilos, sobretudo. A minha pergunta é muito simples. Não é uma utopia achar que, tudo bem, o isolamento social é claro, você não sai de casa, você tem menos chance de pegar o vírus. Mas não se coloca a questão de haver a questão da imunidade de rebanho, ou seja, tem um tempo determinado de começo, meio e fim de toda epidemiologia. Ou seja, e a minha pergunta é muito simples. Por que não fazem mais pesquisas sobre pessoas infectadas dentro de casa, como foi feito em Nova York? É medo de perder a narrativa do isolamento como medida total de combate ao vírus? Bem curto, doutora, por favor. Não, Adrilles, cientista não tem medo de descobrir a verdade. Então, por que não fazem pesquisas? A gente faz, e muitas, se não tivesse isolados dentro de casa, só de Nova York. Mas tudo bem. Olha, assim fica difícil conversar. Vamos lá. As pesquisas estão sendo feitas. Se não tivesse pesquisa sendo feita, você não ia ter o que reclamar, não ia ter o que comentar. Você está reclamando em cima de fatos que foram levantados pela ciência. Então, isso é prova de que a pesquisa está sendo feita. Senão você ia estar no escuro e não ia nem saber os casos de Nova York, da Suécia, os dados, os números. Você não ia saber nada disso. Então, as pesquisas estão aí, a informação está sendo dada. Eu não estou contestando a ciência, doutora. Eu estou contestando o isolamento. Adrilles, ok. Joel Pinheiro, próxima pergunta. Vamos lá, doutor. Então, para apimentar na parte final aqui da nossa conversa, que nota você daria para o governo federal na maneira que ele tem lidado aí com a pandemia, então? E o que você considera que dentro do Brasil foi mais bem sucedido? Quais governos estaduais ou municipais você levantaria como exemplos positivos aí, ou negativos, se quiser citar alguns também? Eu não acho que eu sou pessoa qualificada para ficar justamente qualificando a atuação do governo federal e muito menos dos governos dos estados num país desse tamanho, onde eu não tenho conhecimento individual sobre como atuaram cada governador e cada município. Então, acho que isso é muito difícil. O que eu posso dizer é que, como um todo, o Brasil, o governo federal falhou gravemente no seu entendimento da pandemia e na comunicação com a sociedade. Perfeito. Paulinha, nós temos mais alguma pergunta da nossa audiência ou sua? Tem muitas pessoas perguntando em relação aos testes. Que testes podem fazer para saber se já tiveram um contato, se já ficaram doentes? Porque tem uma série aí de testes apresentados, as pessoas se sentem inseguras com um teste rápido, por exemplo, pode dar erro. Qual que é o teste que a pessoa pode fazer para saber se já teve a Covid? Olha, existem dois tipos de teste, o RT-PCR e os testes sorológicos, que medem anticorpos. O RT-PCR é o teste que mede o vírus. Então, é aquele que vai colher a secreção do nariz com aquele cotonete comprido e vai dizer se você está com o vírus ou não. Esse é o teste diagnóstico e é o único teste diagnóstico. É o único que vai dizer se você está com o vírus ou não. Para dizer se você já teve no passado, você pode fazer um teste sorológico de anticorpos. Não
Não o teste rápido de farmácia, aquele que fura o dedo, porque aquele é muito ruim, ele tem uma acurácia muito baixa. Você não vai poder confiar na resposta que ele te dá. Um teste sorológico, daquele que tira sangue mesmo, feito no laboratório, é um teste bom. Porém, os anticorpos, hoje a gente sabe, com o conhecimento acumulado, que eles não são um bom marcador, porque tem pessoas que têm a doença, se recuperam e não fazem anticorpos. Ou fazem anticorpos, mas depois eles caem muito rápido e não dá mais para detectar. Então, infelizmente, o teste de anticorpos, ele pode ser feito, se der positivo, vai indicar que você provavelmente já teve contato com o vírus no passado, mas se der negativo, não indica que você não teve, porque os anticorpos não estão sendo, no momento, um bom marcador. Ok. Doutora Natália, uma última pergunta para a gente fechar nossa entrevista aqui. A nossa audiência que nos escuta e nos assiste, com certeza já ouviram duas palavras: platô e pico. Eu quero saber da senhora o seguinte: em que fase nós estamos, doutora? No Brasil, parece que se formou um platô, se você olhar o país como um todo, mas a gente tem que lembrar que o país é dividido em regiões que têm sido afetadas em tempos diferentes e de maneira muito diferente pelo vírus. Então, se a gente olhar como um todo, a gente vê um platô, e é um platô alto, não é um platô que tem um número de casos baixo. A gente estabilizou em cima, isso não é uma coisa boa. E a gente sabe que se a gente quebrar por região, a gente vai ver locais onde teve um pico e está caindo, e a gente vai ver locais onde ainda está subindo. Então, a gente tem que analisar por região para ter uma ideia real do que está acontecendo. Muito bem, doutora Natália Pasternak, nossos agradecimentos aqui à senhora por ter participado da entrevista aqui no Morning Show. Doutora, volte sempre, viu? Obrigada a você, bom dia.